Olá, estudantes! Nesta aula vocês irão aprender conceitos sobre o método do lugar das raízes. Essa técnica clássica da teoria de controle analisa a posição das raízes de uma função transferência. Estamos agora no sumário, e aqui no sumário estão os assuntos que iremos abordar nessa aula. Como vocês podem ver, eu coloquei como assunto principal o método do lugar das raízes, dividido em 3 tópicos. Inicialmente iremos abordar conceitos sobre o lugar das raízes, em seguida, procedimento de esboçar graficamente o lugar das raízes, e finalmente, o método do lugar das raízes determinado via programas de software. Agora, falando do método do lugar das raízes, aqui eu irei falar da definição deste método do controle clássico. O método do lugar das raízes consiste em determinar no plano S as posições desejáveis dos polos de um sistema de controle de forma a alcançar desempenho desejado. Esse método gráfico é uma ferramenta poderosa para analisar e projetar sistemas de controle em malha fechada. Lembrando que o sistema malha fechada ele possui o quê? Uma realimentação. Lendo aqui a citação, a técnica do lugar das raízes é um método gráfico de esboçar no plano S, no lugar geométrico das raízes, à medida que um parâmetro é variável. Esse parâmetro que está sendo lido aqui se refere a um parâmetro k, que ele varia, nesse caso, de 0 até infinito. Esse parâmetro ele funciona como se fosse um controlador. Agora, continuando aqui, de fato, o método lugar das raízes fornece ao engenheiro uma medida da sensibilidade das raízes do sistema a uma variação do parâmetro sobre consideração. A técnica do lugar das raízes pode ser usada com grande vantagem em conjunto com o critério de Routh-Hutz, Esse critério vocês estudaram no tópico 4, e esse critério, ele ajuda a determinar se uma planta ou um sistema de controle apresenta comportamento estável ou não. Ok? Agora vamos falar sobre o conceito sobre o lugar das raízes. O desempenho dinâmico de um sistema de controle a malha fechada é descrito pela função transferência a malha fechada, que está representado a relação por meio dessa equação aqui, que aqui vocês têm um YDS dividido por RDS e um PDS dividido por um QDS. O YDS dividido por um RDS quer dizer o quê? Que vocês têm a saída do sistema dividido pela entrada. O Y se refere à saída do processo, enquanto que o S se refere ao quê? Ao sinal referência. Agora, o P e o Q, nesse caso, eles são o quê? Os polinômios da função transferência do meu sistema malha fechada. Lembram-se que na seção 2, vocês aprenderam sobre redução do diagrama de blocos, Aonde um sistema malha fechada pode ser reduzido a um único bloco com uma função transferência que represente todo o sistema. E os polinômios P e Q, eles fazem parte desta representação, onde o polinômio P se refere ao polinômio S, referente ao numerador, enquanto que o polinômio Q se refere ao polinômio, do denominador da minha função transferência equivalente do sistema malha fechada. E aqui nesse próximo slide, vocês têm a representação do sistema malha fechada, considerando o parâmetro K, que irá multiplicar, nesse caso, a minha planta, Aquele parâmetro que é variado, que foi lido naquela citação, seria esse parâmetro aqui, o parâmetro K, para um sistema malha fechada. E aqui vocês têm a entrada do sinal referência, e aqui, nesse caso, vocês têm a saída que se refere a quem? Ao meu Y. Só que os polinômios P e Q, nesse caso, se referem ao que? A função transferência equivalente a esse sistema malha fechada com realimentação negativa. Ok? Continuando com os conceitos, um sistema malha fechada é representado pela seguinte equação característica, que seria essa equação aqui, que também pode ser representada por essa daqui, que consiste basicamente em multiplicar o parâmetro K pela função transferência da planta, Ok? Para a aplicação do método do lugar das raízes, é necessário que a equação característica obedeça à condição de módulo e à condição angular ao mesmo tempo. A condição de módulo é representada por essa equação aqui,
onde vocês têm um módulo do parâmetro k com a função transferência, né? O módulo literalmente, né? Que tem que ser igual a 1. Já a condição angular, né? O produto do parâmetro k com a função transferência, ela tem que resultar um ângulo que seja múltiplo de quem? De 180 graus, se vocês observarem a figura. A figura não, perdão, a equação. Onde aqui o valor do k, né? Esse k minúsculo, né? Ele tem que receber o que? Valores inteiros, né? Que podem ser valores positivos ou valores negativos. Ou seja, a condição angular aqui sempre vai resultar um ângulo múltiplo de 180 graus. Agora, continuando aqui, né? A equação característica que envolve o ganho K, ela deve ser representada por meio dessa forma aqui, né? Como eu tinha falado antes, né? A planta, né, geralmente, né, ela é representada por meio de polinômios ds, tanto o numerador quanto o denominador. Só que para usar essa técnica, né, é necessário o quê? Representar aquele polinômio, né, como um produto, né, de vários polinômios de ordem 1. E aqui vocês podem ver que esses coeficientes z1, z2 até zm, e depois p1, p2 e pn, são respectivamente os zeros e os polos, né, da minha planta, né? Da minha planta GS, que também seria o sistema em malha aberta. Ou seja, a equação característica, em outras palavras, ela tem que ter o quê? Esta representação aqui. Agora, continuando, né? Se eu pegar a minha equação característica em si e aplicar as condições de módulo e ângulo requeridos, então a equação em si ela acaba tendo esta representação aqui, né? No módulo, e no ângulo ela acaba tendo esta outra representação aqui. Lembrando que o parâmetro k, né, esse minúsculo, ele assume o que? Valores inteiros, que podem ser o que? Positivos ou negativos. O que vai resultar aqui no ângulo vai ser o que? Um ângulo múltiplo de 180 graus. Ok? Logo, o lugar das raízes é o local dos polos de um sistema malha fechada quando o valor de k varia de 0 a infinito, certo? E dependendo do valor do K, nesse caso, eu teria o que? Um conjunto de zeros e polos com valores diferentes. Ok, então? Agora irei falar do procedimento de esboçar graficamente o lugar das raízes. A seguir serão apresentados os 12 passos do procedimento do lugar das raízes, segundo Doffer, de 2019, página 274. Vocês podem acessar esse livro, né, na respectiva página, né, para vocês verem, né, como é aplicado esse método passo a passo. Aqui estou fazendo de uma forma mais resumida, né, porque a parte mais importante em si seria dominar os comandos, né, do software matemático, né. Hoje em dia, né, o pessoal não faz isso no braço, não desenha graficamente, esboçar no lugar das raízes. Hoje em dia você pode fazer isso, né, por meio de algumas funções, né, de software matemático. Mas aqui eu vou apresentar os passo a passos, né, de como determinar graficamente o lugar das raízes, ou melhor, esboçar graficamente o lugar das raízes. O primeiro passo consiste em escrever a equação característica de modo que o parâmetro k de interesse apareça como multiplicador. Basicamente seria o que? Você escrever essa equação aqui, só que no lugar do g de ds você colocar a equação da planta. O segundo passo seria fatorar GDS em termos do número de polos e do número de zeros, deixando dessa forma aqui. Terceiro passo seria assinalar os polos e zeros a malha aberta dFds no plano S com um símbolo selecionado. Para os polos vocês demarcam como X, para os zeros como bolinha, e nesse caso para os polos que sejam determinados em função do parâmetro K, vocês acabam assinalando como quadrado ou triângulo, né? Que nesse caso se refere às raízes da equação característica. O lugar começa no polo e termina no zero. Quarto passo: assinalar os segmentos do eixo real que são lugares das raízes. O lugar, nesse caso, situa-se à esquerda de um número ímpar de polos e zeros.
Quinto passo: determinar o número de lugares separados. O número de lugares separados vai ser equivalente ao quê? Ao número de polos. Obedecendo essa condição, onde o número de polos ele deve ser o quê? Maior ou igual, né, ao número de zeros. Lembrando que NP se refere ao número de polos finito e NZ ao número de zeros infinitos. Já aqui o sexto passo, os lugares da raiz são simétricos com relação ao eixo real horizontal. Sétimo passo. Os lugares prosseguem em direção aos zeros no infinito e ao longo das assíntonas centralizadas, em sigma A e com ângulos φA, que nesse caso, né, esses parâmetros são calculados por essas equações aqui. Onde o sigma A, né, ele é calculado em função da posição dos polos e zeros, né? E aqui o φA, né? Nesse caso, vai me gerar o que? Um ângulo que praticamente vai ser o que? O múltiplo de 180 graus. Oitavo passo. Utilizando o critério de Routh-Hurwitz, nesse caso, determinar o ponto no qual o lugar das raízes cruza o eixo imaginário, se isto ocorrer, né? Lembrando que o critério de Routh-Hurwitz, né, ele ajuda a determinar, né, se um sistema ele é estável ou não. Nesse caso, né, ele vai determinar em qual posição, né, que o local das raízes vai cruzar o eixo imaginário, né, para delimitar nesse caso a região, para delimitar e diferenciar, né, a região de estabilidade em relação à região de instabilidade. Nono passo: determinar o ponto de saída, se isso existir, sobre o eixo real. Para isso, né, deve-se fazer o parâmetro k se igualar ao polinômio do numerador da minha função malha fechada. Aqui em seguida eu tenho que derivar meu polinômio PS, nesse caso igual a zero, e com isso determinar as raízes, né, dessa derivada, né? Ou usar o método GRA para encontrar o máximo de PS. Seria isso daqui. Só que isso daqui é aplicado se de fato, né, o meu ponto de saída existir sobre o eixo real. O nono passo, nesse caso, ele é aplicado para funções transferências, né, de ordem maior do que 1. Ou seja, a partir da ordem 2, ordem 3, ordem 4, já dá para se aplicar o nono passo. Para a ordem 1, né, não vai existir ponto de saída. Agora, décimo passo: determinar o ângulo da partida do lugar a partir dos polos complexos e o ângulo de chegada do lugar dos zeros complexos, usando o critério do ângulo de fase. O décimo passo, né, como o nono passo, eles só serão utilizados quando o sistema em si, ou melhor, a planta, apresentar o quê? Polos complexos. Se caso não apresentar polos complexos, nem o passo 9 nem o passo 10 são aplicados. Agora, passo 11. Determinar as localizações das raízes que satisfazem o critério do ângulo de face. Para isso, né, o décimo passo seria como se fosse fazer o desenho, né, de qual região do plano S, né, que os polos poderiam estar localizados. Só que para isso, né, eu tenho que adotar o quê? Que um polo qualquer seja XX, né, só que esse polo XX ele tem que estar de acordo com essa condição de ângulo aqui, para eu poder desenhar o caminho, né, em si. Agora, já o 12º passo, ele consiste em, em determinar o valor do parâmetro k, né, na raiz específica sx. Perceba que o parâmetro k, né, em si, ele é calculado em função do quê? Dos coeficientes, né, da minha equação característica. Só que se vocês compararem isso à equação característica, né, essa equação ela está o quê? Virada de ponta cabeça. E vocês podem ver que no termo do numerador vocês têm os polos, enquanto que no denominador vocês têm o quê? Os termos zeros. Ok? E para apresentar os dois passos, né, para determinar o local das raízes, né, a gente vai realizar o exemplo número 1, né, que seria determinar o lugar das raízes para a função transferência representada a seguir. Que nesse caso, né, por opção, resolvi escolher uma função transferência de primeira ordem. Né. Se eu fosse escolher uma função transferência de ordem superior
a 1 nesse caso, né, o método lugar das raízes tornaria-se mais trabalhoso, né? Pior ainda se eu fosse escolher um exemplo com ordem 3 ou ordem 4, sabendo, né, que existem ferramentas matemáticas que me retornam com exatidão, né, o gráfico do lugar das raízes. Ok? Aqui na verdade já tem um exemplo resolvido, mas aqui eu vou seguir passo a passo com vocês, né, para mostrar como foi feito. Ok? Eu vou voltar aqui nos slides, indo lá para o primeiro passo. Agora vamos para o primeiro passo. O primeiro passo consiste em escrever a equação característica de modo que o parâmetro k de interesse apareça como multiplicador, que seria essa equação aqui, né? E isso foi feito, onde foi escrita a equação característica de modo que o parâmetro k apareça como multiplicador. Agora, o segundo passo, fatorar o GDS em termos do número de polos e número de zeros, deixando dessa forma aqui. Como a equação, nesse caso, da função transferência do meu exemplo é uma equação de primeira ordem, aqui nesse caso já está na sua forma fatorada, ou seja, não preciso determinar as raízes do denominador e as raízes do numerador, né? Ou melhor, determinar os zeros e os polos aqui. Ou seja, já está na sua forma fatorada. Lembrando que aqui, nesse caso, né, no nosso exemplo, a função GTS não possui zeros, que nesse caso o NZ será igual a zero, referente ao número de zeros. E aqui, nesse caso, ele vai possuir um único polo localizado em menos 4. Agora, terceiro passo, assinalar os polos e zeros na malha aberta de FDS no plano S com o símbolo selecionado. Aqui nesse caso, né, eu já vou pegar minha equação característica e já vou, bom, nesse caso, né, marcar eles no plano S, né, colocando a sua localização, né. Para diferenciar o polo do zero, nesse caso, eu farei o seguinte: o polo eu marco com X e o zero eu marco com a bolinha. No nosso caso, né, como a gente não tem o zero, né, aqui eu só deixei marcado quem? O polo, né? Que nesse caso a gente tem o que? Um polo localizado em menos 4. Ou seja, se vocês pegarem esse menos 4 e substituir aqui, o que vai acontecer, né? Aqui ele acaba o quê? Zerando. O que quer dizer o quê? Que esse polo é a raiz do meu denominador, da equação característica. Ok? Lembrando que o fs seria a representação da função transferência da equação característica. Ou melhor, né? O fs seria, na verdade, a representação, né, do sistema A malha aberta, para não haver confusão. Ok? Seguindo aqui, o quarto passo consiste em assinalar os segmentos do eixo real, que são lugares das raízes. O lugar se situa-se, nesse caso, à esquerda de um número ímpar de polos e zeros. No nosso caso, a gente não tem zeros. Então, o número de zeros equivale a zero. Já o número de... Só que o número de polos que temos ali corresponde a 1, que é um número ímpar. Mesmo que eu some o número de polos e zeros do nosso exemplo, ele vai acabar o quê? Retornando um número ímpar que é igual a 1. Logo, o lugar das raízes tem que se situar o quê? À esquerda da posição menos 4 que eu assinalei no passo anterior. Ou seja, o local das raízes tem que estar o quê? À esquerda do ponto menos 4. Que nesse caso, ao fazer a sinalização, aqui eu escolhi a cor azul, né? Aqui eu estou colocando, né, o local possível, né, de localização dos meus polos. Ou seja, o local das raízes estariam o quê? Nesta posição aqui. Agora, seguindo o quinto passo, determinar o número de lugares separados. No nosso caso, né, o número de lugares separados vai ser o quê? Equivalente a 1, porque o número de lugares separados, ele equivale ao quê? Ao número de
polos. Lembrando que o número de polos, né, ele tem que ser maior ou igual ao número de zeros. E aqui já emendando o sexto passo, os lugares das raízes são simétricos com relação ao eixo real horizontal. O sexto passo, né, vocês podem verificar facilmente, porque o local destacado em azul, né, ele está o quê? Sobre o eixo real. Que isso quer dizer o quê? Que ele é simétrico. Ou seja, que existe o quê? Simetria. Agora, já para o passo 7, aqui nesse caso já foram calculadas as assíntonas e seus respectivos ângulos. O sétimo passo já foi feito aqui, né? Um de assíntona aqui ela equivale a 4, enquanto que o seu respectivo ângulo vale o quê? 180. Agora, oitavo passo. O oitavo passo, né, foi aplicado o método de Routh-Hutz, né, de forma a determinar o ponto na qual o lugar das raízes cruza o eixo imaginário. Só que para isso, né, eu tive que utilizar o quê? O sistema malha fechada, né, considerando o parâmetro k em cascata com a função transferência GDS. Ou seja, para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que utilizar essa função aqui, né, para determinar o meu sistema malha fechada. Essa função aqui, esse modelo de função, vocês já viram, por exemplo, lá no tópico 2, referente ao conteúdo de diagrama de blocos, certo? Só que fazendo essas operações aqui, né, a representação do meu sistema malha fechada em função do K, né, será esta equação aqui, que é uma equação do quê? De primeira ordem, né? Ao aplicar o critério de Routh-Hutz, todos os coeficientes do polinômio denominador do sistema malha fechada devem ser o quê? Positivos. Por ser de primeira ordem, não há coeficiente para se calcular. Lembrando que no método de Routh-Hutz, dependendo da ordem do sistema, se era segunda, terceira, quarta ordem, vocês tinham coeficientes B, C, D, e quanto maior fosse a ordem da minha função transferência, em malha fechada, maior era o número de coeficientes para ser determinada, para indicar se um sistema é estável ou não, ou também indicar o número de raízes, nesse caso, positivas presentes no meu sistema. Agora, se eu aplicar o método Routh-Hutz nessa função transferência aqui, o que vai acontecer? Eu terei isso daqui, onde o A0 ele vai corresponder a 1 e o A1 vai corresponder a 4 mais 2K. Para que o meu sistema seja estável nesse caso, todos os coeficientes da primeira coluna, eles devem ser o quê? Maior do que 1. Só que para determinar o ponto que cruza o eixo imaginário, o coeficiente A1, nesse caso, ele tem que ser maior que 0. Se ele for igualado a 0, eu já determino o ponto que cruza o eixo imaginário. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Eu coloco o 4 no outro lado, né? E com isso eu determino que o valor do meu K, né? Ele equivale a quanto? A menos 2. Agora, continuando aqui. Aqui já foi passado o oitavo passo, né? Agora, nono passo, determinar o ponto de saída se existir sobre o eixo real. Como se trata de uma função de primeira ordem, não vai existir nesse caso o ponto de saída. Não vai ter ponto de saída, por se tratar de uma função de primeira ordem. Porém, né, eu fiz aqui o procedimento de cálculo, né, para provar isso. O que foi feito, né? Aqui nesse caso usei a função GDS, normal aqui, né? Para eu deixar nesse caso, né, o meu parâmetro K, né, em função do termo S. Só que quando igualei isso a PS e derivei em função do S, o que tive como derivada não foi uma função de S, e sim o quê? Uma constante. Logo, isso significa que não existe ponto de saída. Os pontos de saída, nesse caso, vão existir para funções de ordem igual ou maior a 2. E com isso eu fui para o décimo passo. Aqui nesse caso, né, o décimo passo foi determinado o ângulo de partida do lugar a partir dos polos complexos e o ângulo de chegada do lugar dos zeros complexos, usando esse critério aqui. O décimo passo ele não foi feito porque a nossa função transferência consiste em uma função de primeira ordem.
Logo, um sistema de primeira ordem ele nunca vai ter polos complexos. Agora, se fosse segunda, terceira ordem, seria necessário aplicar o 10º passo. E finalmente, né, temos o 11º passo aqui, né? Relembrando com vocês, o 11º passo seria o que? Determinar as localizações das raízes que satisfazem o critério de ângulo de face. Que nesse caso, né, eu fiz a aplicação da própria fórmula aqui. Que no nosso caso, né, o local das raízes situa-se à esquerda do polo S-4. Por se tratar de um sistema de primeira ordem, o critério do ângulo, ele fica o quê? Com um ângulo referente ao quê? A 180 graus na localização da raiz SX. Isso pode ser visualizado graficamente, né? Ou seja, o meu polo no lugar das raízes, né, seria simbolizado por esse quadrado aqui, né, que seria o polo da equação característica, né, considerando o K também. Só que independente de onde esse S estiver localizado, seja em -5, -6, -10, -100, o ângulo que ele irá se formar com o meu polo marcado em -4 será referente ao quê? Ao ângulo de 180 graus. E já no 12º passo, consiste em, o quê? Em determinar o valor do parâmetro K na raiz específica Sx, né? Aplicando essa fórmula aqui, né? Claro que na prática, né, é melhor você utilizar um software matemático, né, e associado a um laço, né, para você poder calcular o parâmetro K, né, que vai ser o local das raízes. Nesse caso, para execução do passo 12, né, eu utilizei um valor arbitrário de Sx, né, para fazer uma demonstração, né, aonde nesse caso, né, considerei que o Sx, né, seja equivalente a -7. Ao aplicar nessa fórmula aqui, eu calculei que o Kx respectivo para um polo igual a -7, o meu Kx ele tem que ser o quê? Igual a 1,5. E claro que depois eu tirei a prova real, né? A partir dessa equação que eu obtive para aplicar no método de root-roots, o que eu fiz aqui? Eu substituí 1,5 nessa equação e com isso, né, fazendo isso, né, obtive uma função de primeira ordem, onde aqui facilmente eu posso identificar que o polo dela corresponde a quê? A -7. Só que para desenhar o lugar das raízes, né, é necessário dar mais valores, né, de Kx, de forma a você poder desenhar. Aqui nesse caso eu só apliquei um valor, né, só para demonstrar como é feito o cálculo do 12º passo. Só que na prática em si, né, as pessoas elas acabam utilizando o ferramental computacional, né, para determinar o lugar das raízes, pois seguir todos esses passos é muito trabalhoso. Se isso for aplicado, por exemplo, em funções de terceira e quarta ordem, né, praticamente, né, o serviço ele fica muito trabalhoso e muito complexo. Nesse caso, é preferível utilizar o que? Os softwares matemáticos. Agora, continuando aqui, né? Aqui já foi resolvido o nosso exemplo 1. Agora, método do lugar das raízes determinado via programas de software. Atualmente, o método do lugar das raízes pode ser facilmente obtido por meio de programas ou aplicativos como, por exemplo, MATLAB, Octave e Scilab. A utilização de um desses aplicativos já fornece um gráfico referente ao lugar das raízes. Ok? E aqui vamos fazer o exemplo 1, só que utilizando o quê? Software matemático. Nesse caso, a gente vai utilizar o software do Octave Online, onde vocês podem clicar aqui nesse link, né, ou copiar esse link, para vocês terem acesso. Lembrando que a utilização desse software não é necessário instalar ele no computador de vocês. Aqui nesse caso, eu irei executar essas linhas de código simples, para determinar o lugar das raízes do nosso exemplo 1. Aqui eu vou copiar essas linhas aqui, que eu tenho TF
abrir colchetes, fecha colchetes 2. Aqui eu tenho um espaço 4, que aqui nesse caso estou definindo a minha função transferência. Percebo que aqui eu defini a minha função transferência por uma linha de programação. E aqui nesse caso eu vou aplicar essa função aqui, rlucos, abre parênteses, g, e fecha parênteses, que vai me gerar o local das raízes. Que ao executar esse comando, vai me gerar esse gráfico aqui. Se vocês observarem com atenção, né, o polo ele está localizado em -4. E o local das raízes está demarcado em azul, que está de acordo com o exemplo que foi apresentado agora há pouco, né, para vocês. Se vocês observarem com atenção, né, está de acordo com o exemplo. Só que aqui, né, foi feito no braço, na mão, só que aqui o computador resolveu para mim. Só que a vantagem de usar, nesse caso, o software, né, ele se aplica ao que? A sistemas de ordem superior a 2, nesse caso, ou melhor, ordens superiores a 3, onde se eu aplicar um método manual, né, ele acaba o quê? Tornando o processo mais trabalhoso, né? Ok? Agora vamos fazer o exemplo 3, né, que seria essa função transferência aqui, que seria uma função transferência de ordem 3. Como ficaria se eu aplicasse o método das raízes para essa função aqui? Aqui nesse caso, primeiramente eu vou definir a minha função transferência. Como vocês podem ver aqui por linha de código, eu já escrevi uma função transferência e aqui eu vou aplicar o comando rlucos, referente ao local das raízes. Ao fazer isso, ele já me gerou o quê? O local das raízes, né? Como vocês podem observar essa figura aqui, né? Aqui nesse caso eu tenho o quê? Tenho um local separado, dois locais e três locais separados. Aqui vocês podem observar, nesse caso, a posição dos x, que se refere aos polos, e também a posição dos zeros. Se vocês observarem aqui, né, os zeros correspondem ao quê? A um número complexo conjugado, né? Ou seja, esse zero é conjugado desse outro aqui. Da mesma forma que esse outro polo é conjugado desse outro aqui, né? Aqui eu tenho o quê? 1, 2 e 3 polos. E aqui eu tenho o quê? 1, 2, zeros, né? Agora, se eu quiser, por exemplo, determinar as raízes, né, da minha função transferência, eu posso usar a função roots aqui, do próprio Octave. E vocês vão ver, né, que ao usar essa função, né, ele vai determinar, nesse caso, as posições dos meus zeros e dos meus polos. Aqui eu vou colocar zeros roots para determinar a posição dos zeros. Vou colocar 2, 3 e 4. Acho que assim fica até melhor. Ao aplicar isso, né, os meus zeros são o quê? São um número complexo conjugado, como vocês podem ver aqui, né? Eles possuem módulo igual, né, a parte real igual, que é menos 0,75, que estaria localizado aqui nesse caso. Só que aqui eu teria o valor imaginário com sinais trocados, né? Que isso que dá a característica do que? De simetria, certo? Os zeros aqui estou falando em relação à posição, né, que está marcada com a bolinha verde. Isso daqui é o meus zeros.
ok? Agora, se eu aplicar isso para o polinômio dos polos, que seria 1, 2, 3, 1, logo eu terei esse resultado aqui. Perceba que para o meu polinômio de ordem 3, né, eu tenho um par de raízes complexas conjugadas, né, cujo valor real é menos 0,7849, só que a parte imaginária, né, ela acaba se tornando espelhada em relação ao eixo real aqui também, né. Percebo que aqui nesse caso eu possuo o quê? Um polo puramente real, que está localizado em menos 0,432, que seria esse polo aqui. Beleza? E aqui foi apresentado o local das raízes. Mas o legal de utilizar essa ferramenta, como eu falei antes, né, é utilizar isso em sistemas de ordem maior, pelo menos de ordem maior do que 3, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou dar um clean novamente para limpar toda a tela em memória. E digamos que minha função de transferência seja uma função de quinta ordem. Aqui eu digitei uma função qualquer, só que com quinta ordem, né? Porque se fosse para determinar o local das raízes para uma função grande nesse caso, né? O método que eu apresentei, né? Em si, os 12 passos, seria muito complexo para se aplicar, né? Agora, eu vou aplicar o RLux e com isso vai ser gerado um outro gráfico. Só que com mais informação do que a gente trabalhou antes. E aqui, se vocês observarem com atenção, né? Deixa eu ver se eu consigo amplificar isso. Legal, consegui. Aqui vocês podem perceber, né, que existe o quê? 5 locais separados. Os 5 locais separados, né? Por que são 5? Porque os 5 locais separados, eles correspondem ao quê? Eles correspondem, nesse caso, ao número de polos. Também vocês podem ver que existe essa linha tracejada aqui, que seria a localização das assíntonas, nesse caso. Que eles são utilizados para referência, né, para me desenhar o local das raízes. Né? No primeiro exemplo não era possível visualizar, né, porque o local das raízes estava em cima da própria assíntona. E aqui o interessante, né, vocês podem ver, né, claramente quem é polo e quem é zero, né, e o caminho que eles podem assumir, né, em função do parâmetro K que eu defini. Aqui vocês podem ver que os zeros são dois números que são dois complexos conjugados. Aqui eu também tenho um par de raízes complexas conjugadas aqui, né? Onde o complexo desse polo é esse daqui, esse outro é esse daqui, né? E aí, por ser um sistema de quinta ordem, eu tenho o quê? Um polo com valor real, onde nesse caso ele está localizado no próprio eixo real. Ou seja, vocês podem ver que essa ferramenta do Octave, né? Ela é muito interessante quando eu aplico, nesse caso, para funções de ordem maior do que 3. E claro, da mesma forma, né, eu posso definir as funções, ou melhor, definir a posição dos polos e zero, né, por meio da função roots. No caso do terceiro polo, que é desculpa, no caso do terceiro passo, que era fatorar a equação característica, para isso vocês podem utilizar essa função de roots, né, que é para calcular as raízes dos meus polinômios. Dá para usar essa função aqui, né? Isso daqui já permite o quê? De vocês fatorarem, nesse caso, né, a equação característica. Aqui no nosso caso seria zeros
Ó, meus zeros estão localizados em -1, só que eles estão espelhados em relação ao eixo real devido ao que? Ao complexo conjugado, cuja parte imaginária equivale um deles mais 1,7321 e o outro seria o que? Menos 1,7321, né? Ou seja, meus polos estariam localizados aqui, que seria essas bolinhas verdes. Agora, se eu aplicar esse comando referente ao polinômio do denominador, já o resultado será outro. Daí eu vou ter obtenção de 5 polos. Aqui seria o que? 1, 2, 4, 5, 2, 1. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Perceba que eu vou ter um único polo real e um par de raízes complexas conjugadas, certo? E isso daqui que eu acabei de fazer, né, vocês podem verificar facilmente, né, olhando aqui o próprio gráfico gerado pelo Octave Online, onde essa raiz é par dessa, enquanto que essa outra aqui é par dessa daqui. Ok? E com isso o exemplo 3, né, ele acaba de ser resolvido, né, via utilização de software matemático. Claro que para isso vocês poderiam utilizar o MATLAB, que até oferece mais recursos para visualização no lugar das raízes, né? Só que o software MATLAB, né, ele tem licença paga, né? Até por isso estou utilizando o Octave. Vocês também podem usar o Scilab para fazer também esse exercício. Ok? Nesta aula foi apresentado o método do lugar das raízes. Lembre-se que essa técnica é importante na análise e projeto de controladores.